Irã, pessoal, 21 de janeiro de 2026. Estou gravando esse vídeo às 8 horas e 52 minutos da manhã. São 24 dias de protestos, milhares de mortos, internet ainda fortemente bloqueada. Temos também nenhuma intervenção militar americana direta, mas a gente pode ver que há sim navios se dirigindo próximo do Irã para talvez alguma intervenção, quem sabe. Vamos mostrar todas essas notícias nesse vídeo. Eu me chamo Rodrigo Carvalho e tu estás no canal Geomilitar Mundo. Então, pessoal, notícias no Irã. A gente pode ver aqui no Live Map ao vivo, com o aumento das tensões no Oriente Médio entre o Irã e os Estados Unidos, sistemas adicionais de defesa aérea estão sendo preparados para serem transferidos para a região próxima ao Irã pelo exército americano, incluindo mais baterias de mísseis terra-ar MM-104 Patriot e sistemas antimísseis balísticos THAAD, que seriam essenciais para a defesa. Atualizada às 8 horas e 52 minutos, há 1 minuto atrás, pessoal. Então, aqui é a capital do Irã, Teherã. Poucos ícones de movimentação, haja vista que continua o bloqueio da internet. Vou mostrar para você, olha, já se passaram, notícia de 21 de janeiro, já se passaram mais de 300 horas desde o Irã, que impôs um bloqueio nacional da internet para ocultar, olha aqui, continua o shutdown para ocultar atrocidades. Enquanto isso, o regime usa redes autorizadas e públicas, artigos de opinião para influenciar a opinião pública no exterior. As tentativas de ocultar a verdade serão documentadas em tempo real. O mundo está observando. E está mesmo. O New York Post trouxe aqui para a gente que um soldado iraniano foi condenado à morte após se recusar a atingir um manifestante, a atirar em um manifestante com munição letal, segundo um grupo de direitos humanos. A situação está ruim no Irã, protestos continuam. A gente pode ver que Teherã em 6 de janeiro. Essas aqui são imagens um pouco mais antigas, mas a notícia é atual. É para retratar essa matéria do New York Post que foi escrita aqui, olha, em 20 de janeiro de 2026. Eles fizeram aqui um compilado de vários vídeos do Trump falando das guardas revolucionárias iranianas. Pessoal, se vocês quiserem qualquer link dessas notícias aqui, é só me pedir nos comentários que eu deixo, tá bom? Eu vou fazer um vídeo específico que um inscrito pediu sobre o navio, em tese, navio hospital chinês que parou no Rio de Janeiro, e foi uma situação esquisita. Vários sites militares apontam que o navio tem uma grande quantidade de sensores, até maiores do que alguns navios militares, e que ao tentar, simplesmente alguns médicos brasileiros quiseram ir lá dar uma olhada no navio, como era o funcionamento, foram acuados por militares chineses que desceram no navio e, quando perceberam que estavam sendo filmados, entraram no navio de novo. Ou seja, o Brasil não pôde entrar, ninguém do Brasil no navio para olhar. Então, essa é a informação do New York Post. Um jovem soldado iraniano foi condenado à morte por se recusar a cumprir ordem e atirar em um manifestante. Javid Khaled, membro das forças de segurança do Irã, deverá ser condenado à pena de morte por supostamente ter se juntado aos seus companheiros soldados no ataque contra manifestantes que participavam dos protestos, informou nesta terça-feira para o Centro de Direitos Humanos. Quando confrontado com a ordem de atirar contra os manifestantes, ele se recusou a cumpri-la, o que levou à sua prisão imediata e à abertura de um processo contra ele. Mais uma tentativa iraniana de intimidar a sua guarda revolucionária contra o apoio à população, o que já deve estar acontecendo. Isso aqui, pessoal, é desespero. O regime parece ser muito forte e tudo mais, mas na verdade eles estão muito preocupados, porque sabem qual vai ser o fim.
O Financial Times traz para a gente também que o Irã confisca propriedades de empresas em repressão após distúrbios. As autoridades acusam diversas figuras proeminentes de fomentar protestos numa tentativa de reafirmar o controle da situação, tentativa do atual regime. Publicado às 7 horas, as autoridades iranianas intensificaram a repressão à dissidência na sequência de protestos em massa, efetuando prisões, confiscando propriedades e fechando empresas ligadas a uma série de figuras proeminentes que acusam de fomentar a agitação. Eles falam o que eles quiserem, o regime é totalitário, não tem como ir contra. Tem mais uma questão aqui, protesto no Irã ao vivo, Israel alerta o Irã sobre uma resposta sem precedentes caso Teherã ataque. Então tem aqui algumas informações, mais de 4.000 mortos em meio à repressão no Irã. Uma agência de notícias de direitos humanos sediada nos Estados Unidos relatou que o número total de mortos nos protestos chegou a 4.029, sendo 28 crianças e 35 pessoas que não participavam dos protestos. Sabe-se lá o inferno que deve estar passando ali. Então aqui tem Israel adverte ao Irã que vai agir com força caso tenha ataque. Netanyahu discursou no parlamento, disse que se o Irã cometer um erro de atacar Israel, ele agirá com uma força que ainda não conhece. O principal diplomata do Irã emite ameaça mais direta até o momento aos Estados Unidos, enquanto a repressão aos protestos pressiona o país. O ministro das Relações Exteriores do Irã emitiu na quarta-feira a ameaça mais direta no momento contra os Estados Unidos, após a sangrenta repressão de Teherã contra os manifestantes, alertando que a República Islâmica revidará com tudo o que tiver se sofrer um novo ataque. Isso é muito triste, o povo está indefeso. Eu espero que essa mensagem... Pessoal, não te esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. O Irã está sofrendo, eu fico muito triste com os Estados Unidos, talvez ajude, mas que esteja roubando a cena midiática com aquela lambança sobre a Groenlândia. Aquilo lá, realmente, o Trump está metendo o pé pelas mãos com aquilo. Então, situação atual, protestos de repressão em 21 de janeiro. Os protestos começaram em 28 de dezembro. Já duram 24 dias. Nas últimas horas, as estimativas de grupos de direitos humanos indicam pelo menos 4.519 mortes. Prisão e repressão. Mais de 30.000 pessoas foram detidas em conexões com os protestos, segundo fontes que monitoram os eventos. Imagina, 30.000 pessoas presas. A repressão intensificou-se com prisões de figuras públicas, fechamentos de mídias e confisco de bens de pessoas acusadas a apoiar a oposição. É essa notícia aqui. Um soldado iraniano foi condenado à pena de morte por recusar ordens de atirar em manifestantes. A comunicação internet também continua com blackout total. Nas últimas horas ainda há indicação de um restabelecimento normal em algumas áreas. Há conectividade muito limitada ou intermitente, mas nada que seja um retorno à internet normal. O reporte de conectividade limitada são algumas antenas de Starlink que, mesmo com a interferência, o jamming iraniano, ela continua funcionando entre 20% e 30%. E algumas Starlinks podem ser posicionadas em locais que hoje em dia ficou tudo segredo, não dá, nem a população vai dizer o que realmente está acontecendo. Onde tem a internet está todo mundo se escondendo. Não há confirmação oficial ou ampla que a Starlink esteja amplamente funcionando no Irã. Relatos anteriores indicavam tentativas, mas o governo iraniano tem forte capacidade de bloquear sinais de satélite, não da antena. O satélite ele tem ali uma bateria com o sinal um pouquinho mais fraco. A Starlink tem mais energia, mas mesmo assim atrapalha. Intervenções dos Estados Unidos. Não há indicações de uma intervenção militar americana direta no Irã. O que existe é uma presença estratégica de um grupo de porta-aviões americano deslocando-se para a região do Oriente Médio, o que foi interpretado como um movimento de pressão. Eu falei no vídeo anterior que há um strike group passando pelo Estreito de Malaca, em direção ao Irã. E parece
Ninguém vai avisar nos Estados Unidos se houver uma intervenção. Ninguém vai dizer, olha, vamos atacar amanhã, vamos fazer a intervenção depois de amanhã. Ela vai acontecer que nem aconteceu da última vez. Autoridades iranianas, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, emitiram um aviso direto aos Estados Unidos dizendo que há um ataque, o Irã responderá com força. Atualizações importantes nas últimas 24 horas. A partir de hoje, 21 de janeiro de 2026. Estado de violência e morte ainda em níveis muito elevados. Intensificação da repressão interna. Sentença de morte controversa contra um soldado que se recusou a atirar em civis. Como eu trouxe no vídeo de ontem, há uma imagem de um civil filmando protesto e ele mesmo que estava filmando é atingido por uma bala. Ali foi bem terrível. Tem a imagem que eu deixei no vídeo passado. Eu vou deixar o link do vídeo passado na descrição. Declarações oficiais de confronto direto com os Estados Unidos em caso de ataque externo. Declaração iraniana. Internet ainda bloqueada. Mas eu trouxe outras notícias aqui para vocês também. Olha, aqui o Noel Report traz para a gente o que nós falamos. O ministro de Relações Exteriores no Irã disse ao Wall Street Journal que os protestos começaram pacificamente e foram reconhecidos pelo governo, mas alegou que tornaram-se violentos devido a grupos terroristas estrangeiros e domésticos. Ele afirmou que o acesso à internet está sendo gradualmente restaurado. Mentira, mentira e mentira e também mentira. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta que o povo pede mais liberdade, principalmente em relação às mulheres, e o regime revida passando com tanque, atirando contra pessoas. Não há justificativa a atirar em multidões, não há justificativa. O Irã não gasta com infraestrutura, o povo está na miséria. Há um pequeno grupo de pessoas que dominam todo o dinheiro do Irã. Isso aí é inadmissível. Dados de rastreamento de voos mostram um aumento no número de aeronaves de reabastecimento KC-135 e KC-46 da Força Aérea dos Estados Unidos, rumando para o leste, com várias delas passando por Moron, na Espanha, RAF, no Reino Unido, Al Udeid, no Catar. O Wall Street Journal relata que sistemas adicionais de defesa antimíssil Patriot TAH estão sendo implantados juntamente em caças. Um grupo de ataque de porta-aviões afirma que, e um grupo de autoridades americanas afirmam que o reforço faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento no Oriente Médio, enquanto o presidente avalia opções militares. Aqui tem os aviões de reabastecimento. Tudo parece que alguma coisa vai acontecer nos próximos momentos, pessoal. Aqui é a mesma... 0 hora. Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas, fez nesta quarta-feira ameaças mais diretas até agora contra os Estados Unidos. Os comentários de Agache ocorrem enquanto um grupo de porta-aviões dos Estados Unidos navega para o oeste em direção ao Oriente Médio a partir da Ásia. A fase violenta nos distúrbios durou menos de 72 horas, escreveu o ministro, que tentou mais uma vez culpar os manifestantes armados pela violência. Nós não temos nenhuma imagem de manifestante armado, a gente só tem imagem de manifestante desarmado tentando se defender, tentando que eles parem e que eles querem a troca do regime. Não tem eleição. É muito difícil. Por isso que eu digo, o chá reza parlado não é uma opção ideal. Tem democracia? Não tem. Eu também, vocês sabem a minha opinião sobre governos, mas é a opinião melhor, até o momento, para a transição, vamos dizer assim. Então, o grande problema em toda vez que um regime cai é a luta pelo poder interno. Várias pessoas querem o poder ali, pode se tornar uma guerra civil. Então, se o consenso social acontecer e o Chá retornar e ele ser
maneira de uma transição de regime mais tranquila, é muito melhor do que um regime autoritário, uma autocracia que elimina pessoas por causa de besteira, de culto à religião, ao fanatismo religioso, né? Temos aqui também a Melcate trouxe para a gente que a irmã está calma agora, todos estão decepcionados, mas quinta-feira foi uma guerra. A estátua de Qassim Soleimani foi incendiada na noite de quinta-feira, símbolo mais importante no local mais seguro. A Praça Azad, matamos pelo menos 15 pessoas com balas de verdade na estátua. A rua Baimar estava terrível na quinta-feira 18. Trouxeram um morteiro e usaram gás mostarda. Atingiram uma pessoa com 4 balas de verdade. Uma no meio do peito, uma no ombro, 2 no rosto, a queima-roupa. Ele não pôde ser identificado. O número exato de mortos não foi divulgado. Estima-se que 350 pessoas tenham sido mortas, mas só nesse evento. Mas certamente é mais porque não havia espaço para necrotério. Não havia espaço no necrotério. Essa é a tradução automática e algumas palavras podem estar meio fora de contexto. Então, quando fala assim que matamos pelo menos 15 pessoas, se refere às forças de segurança dos ayatolás. Então, há vários relatos de pessoas no local que, sim, desde o início das manifestações, o governo vem usando munição letal. Começou com as munições de borracha sendo orientados para utilizar nos olhos, o que não pode. Então, não tem mais médicos há muito tempo no Irã para tratar dessas pessoas. E agora não tem vaga em necrotério. Tem aqui mais uma. O IHRDC trouxe para a gente 3 dias entre cadáveres, histórias chocantes e o resgate de um manifestante. Segundo uma reportagem que chegou ao Centro Iraniano de Documentação de Direitos Humanos, uma família passou 3 dias procurando pelo filho, que havia saído de casa para protestar e não retornou durante os protestos em todo o país. Ansiosa e sem informações, a família primeiro procurou hospitais, depois foi a Zara e finalmente sua busca terminou em Kazakh, onde imagens chocantes dos corpos de manifestantes mortos nos protestos circularam nas redes sociais e na mídia. Em Kazakh, a família foi obrigada a procurar o filho em meio a uma pilha de corpos, onde a esperança e o terror se entrelaçaram. Finalmente, contra todos os temores, encontraram um filho vivo. Ele havia sido gravemente ferido por uma bala. Segundo relatos, ficou imóvel, uma cobertura plástica para cadáveres por 3 dias, sem comida nem água, por medo que os policiais disparassem um tiro de festim. Segundo relatos, a família finalmente conseguiu levá-lo ao hospital para receber tratamento. Essa narrativa, embora agridoce, mostra um raro momento de sobrevivência em meio à morte. Ao mesmo tempo, oferece um relato comovente das condições que reagem à repressão, aos protestos, tratamento de feridos e as pressões exercidas sobre as famílias. Agora imagina, se com toda essa repressão, se com todo esse terror que o regime impõe e as pessoas estão se manifestando, é porque o negócio não estava bom. Pessoal, se vocês quiserem qualquer aba dessas, é só pedir que eu deixo nos comentários para vocês. Aqui o Ozinhos traz para a gente que o Trump criou esse comitê de segurança, tem vários presidentes e líderes de nações assim, cada um vai dar $1 bilhão para participar. Tem um presidente do Trump, que vai ser o board, né? Vai ser a pessoa que vai gerir, né? Incluiu o Azerbaijão, a Argentina, Bahrein, Belarus, que é a Bielorrússia, Canadá, Hungria, Israel, Vietnã, Cazaquistão, Marrocos e os Emirados Árabes Unidos. Então, muitos estão dizendo que isso aqui é uma
é uma movimentação boa. Se eu não me engano, o Brasil foi convidado também, mas eu acho que não quis participar. Disse que ia pensar em participar. Isso aqui é para lidar com o conflito, principalmente do Irã. Não te esquece de curtir, compartilhar e te inscrever no nosso canal. Vamos torcer pelo Irã, compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos.